material, um podcast para o seu estudo, antes da aula online que será no dia 4 de abril, sábado, às 20 horas, certo? Então, prepare-se, faça a sua devocional estudando esses textos bíblicos que nós vamos falar aqui, que eu vou falar aqui, né? E se você quiser apontar as suas dúvidas, fazer alguma pergunta, você pode fazer pelo zap do grupo, né? E nós vamos responder isso dentro da nossa conversa online no sábado. Então, vamos em frente com os nossos dons, tendo em vista que nós trabalhamos até o último deles, até o número 7, e agora vamos ver o dom número 8, né, que é o dom de pastoreio. Está na Efésios 4, no versículo 11, cujo texto, o texto de Paulo aos Efésios, ele trata exatamente dos ministérios, dos dons e ministérios. E, nesse caso, sobre o ministério de pastoreio, ou seja, do pastor. Então, do que se trata o dom de pastoreio, né? Como definição, nós temos a capacidade sobrenatural dada pelo Espírito Santo para cuidar de pessoas, ensinar essas pessoas, edificá-las na prática da vida cristã e, de uma forma muito clara, apacentar essas pessoas. E apacentar significa estar envolvido com elas. É preciso dizer que o dom de pastoreio, ele é uma função. O pastor, ele é uma função. Não é um cargo ou um título, como muitas pessoas podem entender. Muito bem, eu queria falar com vocês sobre algumas concepções errôneas que existem, né, de quem não entende como funciona o dom de pastorear. Então eu vou citar aqui algumas atitudes do dom de pastoreio e que muitas vezes não são muito bem compreendidas pelas pessoas. Por exemplo, o pastor ele se relaciona, às vezes, mais facilmente com algumas ovelhas do que com outras. Uma outra atitude é de exercer, às vezes, essa função como se fosse um profeta, corrigindo e repreendendo as ovelhas. Uma outra atitude que também ocorre na vida pastoral, de quem tem o dom de pastoreio, né, é se dedicar mais ao relacionamento, ao processo da cura de uma pessoa e ao cuidado pessoal com cada uma dessas ovelhas. Então, diante dessas atitudes, ele pode ser apontado de não tratar a todos os irmãos por igual, ou todas as ovelhas por igual. Pode ser apontado como alguém insensível diante da necessidade de um ou de outro. Pode ser chamado de negligente, por exemplo, no preparo das suas mensagens, né? No caso de ele realmente ser pastor. E é interessante a gente destacar o seguinte: por que eu disse no caso de ser pastor? Porque, veja, é possível existirem pessoas, irmãos comuns, naturais, que não têm necessariamente o cargo, né, como se diz, pastoral, mas ele exerce o pastoreio de pessoas. Ele se relaciona com as pessoas. Ele busca tratar de pessoas. Ele busca fazer o trabalho necessariamente pastoral. Muitas vezes até corrigindo, repreendendo e buscando se dedicar a esse relacionamento, nesse processo de cura e de cuidado pessoal. Ok? Ok, eu quero fazer então um comparativo entre o dom de ensino e o dom de pastorear. As pessoas podem se perguntar, mas o pastor, ele não tem que ter o dom de ensino? Isso necessariamente não é uma obrigatoriedade. É possível você encontrar pastores que não tenham necessariamente o dom do ensino. Então vamos fazer essa diferenciação
entre um e o outro, entre pastorear e o dom de ensino. Começando pela atitude do dom de pastorear, do dom de pastoreio, que é um relacionamento pessoal com os irmãos daquela igreja, mas é um relacionamento também paciente, durante um tempo mais prolongado, durante o exercício do ministério daquele pastor. O pastor, ele se concentra em pessoas e ele se apercebe, ele sente a necessidade destas pessoas, tanto para servi-las, quanto até mesmo para o seu próprio bem-estar. Então, olhando agora pelo dom de ensino, qual é a atitude de quem tem o dom de ensino? É uma atitude diferente em relação ao dom de pastorear. Por quê? O professor, quem tem o dom de ensino, ele poderá ter um relacionamento, né, esse relacionamento entre professor e aluno, que é um relacionamento de mais curta duração, que talvez possa ser um relacionamento impessoal, na maioria das vezes, mas mesmo assim tem a sua eficiência do ponto de vista do ensino da palavra de Deus. Por que isso? Porque o mestre, quem tem o dom de ensino e é mestre, ele se concentra no conteúdo. Ele vai se preocupar necessariamente com o conteúdo. Ele vibra com aquilo que é bíblico, com o ensino bíblico e com aquilo que e pode ser ensinado segundo a ação do Espírito Santo, né? Então, esse é o contexto diferencial entre o dom de ensino e o dom de pastorear. Muito bem, vamos então avançar falando agora do dom de evangelismo. Os textos básicos estão lá em Atos 8, 26, 40, Atos 8, 5, 6, Romanos 10, 14, 15 e Atos 14, 13 e 21. Você pode pegar esses textos para fazer algum tipo de devocional durante esse período que você está em casa, mas eu quero destacar o texto de Atos 8, 26, 40, que é exatamente o texto de Felipe e o eunuco. A partir do versículo 26, você tem toda a descrição de como é que esse dom operou em Felipe, principalmente naquela história, nessa história, né, com relação à conversão, à pregação do Evangelho e à conquista daquele eunuco que veio a Jerusalém para ouvir a palavra e ele acabou indo embora para o seu país, completamente salvo, batizado, e dizem os estudiosos que aquele eunuco se tornou o primeiro missionário naquela região da África, né? Mas o que é, então, como definição, o dom de evangelismo? É a capacidade especial do Espírito Santo que capacita alguém a expor o evangelho de uma tal maneira, de uma tal forma, aos não cristãos, que estas pessoas aceitam a Cristo e se tornam membros responsáveis do corpo de Cristo. Um exemplo, dois grandes exemplos, os dois do século passado, são John Wesley e Billy Graham. E eu quero destacar nessa definição a parte que diz o seguinte, que as pessoas se tornam membros, esses convertidos, esses neoconvertidos, se tornam membros responsáveis do corpo de Cristo. Então não é pura e simplesmente evangelizar entregando um folheto na rua. Evangelizar falando para alguém e depois indo embora, virando as costas e aquilo você não sabe o que foi que realmente aconteceu com aquela pessoa. Mas pessoas que recebem, que levam alguém a aceitar a Cristo e essas pessoas se tornam membros responsáveis no corpo de Cristo. Muito bem, então vamos ver algumas concepções equivocadas de quem não tem e de quem não entende o dom de evangelismo. Então, muitas vezes, quem tem o dom, pela insistência em proclamar somente a mensagem do Evangelho, por deixar de aceitar alguns cargos e obrigações na igreja, para poder se dedicar melhor e concentrar seus esforços, suas energias no exercício daquele dom, e também de se preocupar tanto com aquelas pessoas não convertidas, que ele acaba
dedicando pouco tempo para os membros, preocupados em chamar a atenção para si mesmos, né? Se for o caso de um pastor, por exemplo, ou de um encarregado de uma congregação, que tem o dom de evangelismo, ele pode cair exatamente dentro desta questão que nós estamos falando. E aí poderá ser apontado como ser alguém maçante pela sua insistência em apenas proclamar a mensagem, de ser omisso porque deixou de aceitar alguns cargos e obrigações da igreja, pode ser apontado de ser negligente em relação aos serviços da igreja e das suas ovelhas, por apenas se preocupar tanto com os não convertidos, e principalmente se for o caso de um pastor. E é interessante dizer que precisa ficar bem claro que nem todos os pastores têm o dom de evangelismo, né? E, por outro lado, é possível que quem tenha o dom de evangelismo possa ser o pastor também, do ponto de vista de ter o dom pastoral. Isso é possível. E seria o ideal dos mundos, né, dos ministérios, a junção desses dois dons, o dom pastoral e o dom de evangelismo. Bem, eu quero fazer um comparativo entre os dois dons, de evangelista e de pastor, levando em consideração que o evangelista é como se fosse o obstetra, o médico obstetra, para uma ou para mais pessoas. Qual é a mensagem do evangelista? A mensagem é que ele se centraliza nas boas novas de Jesus Cristo, que foi morto pelos nossos pecados, sepultado, ressurreto para a nossa vida. Qual é o método que o evangelista usa? É ir aonde estão os não crentes. O contato pode ser feito de uma só vez ou por repetidas vezes. Ele poderá envolver um ministério também itinerante. Qual é o propósito do dom de evangelismo? É ganhar pessoas para Cristo. É procurar pôr filhos no mundo através do novo nascimento. Por isso, eu comparei com a função do obstetra. Perfeito? E qual é o resultado do dom de evangelismo? É que pessoas se rendem a Jesus e saem das trevas, da morte espiritual, para a luz da vida eterna. Muito bem, nesta comparação precisamos falar então do pastor, do dom pastoral. Qual é a ênfase? A ênfase do pastor é a ênfase do pediatra, para uma ou mais pessoas. Então, qual é a mensagem do pastor? A mensagem é variada, é a mensagem global da palavra de Deus. Jesus Salvador, Senhor, a vida cristã, as doutrinas como um todo da vida cristã. E qual é o método? O método é permanecer com as ovelhas. Discipulado não se faz em uma semana, nem em um mês. A presença do pastor, ela é parte deste método e desse processo que é o discipulado. Qual é o propósito, então, do dom de pastoreio? É criar os filhos que aquele obstetra evangelista trouxe ao mundo. Edificar crentes na fé, curar os machucados. Eu costumo dizer que é tirar os carrapichos da lã da ovelha, manter a paz, proporcionar uma boa doutrina. E quais são os resultados, então, do pastoreio? É o amadurecimento espiritual dos crentes. As pessoas são confortadas, elas são ensinadas, elas são levadas e incentivadas a servir e a adorar a Deus. Pois é, então indo em frente, eu quero falar do dom de missões, que está lá em Atos 9, 13 e 16, e um complemento em Atos 14, 21 e 28. Mas eu quero ler esse texto de Atos 9, 13 e 16, que diz assim: Respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, este para mim é um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. E eu lhe mostrarei
o quanto deve padecer pelo meu nome. Esse é um texto forte do próprio Senhor Jesus, entregando a Saulo, agora Paulo, essa capacitação especial do Espírito Santo para, com alegria, romper com a sua própria cultura e mergulhar em uma outra cultura diferente. E nessa definição, nós podemos dizer que isso pode ser no exterior, mas pode ser também no contexto do próprio país, dedicando-se a um grupo social, étnico, cultural diferente, ou se dedicando àqueles que estejam à margem da sociedade, ou se dedicando a povos não alcançados, ou a missões com imigrantes e refugiados. No caso de Paulo, praticamente ele se envolveu com quase todos esses contextos, do ponto de vista de trabalhar no mundo do Império Romano daquele tempo. Né? Ele esteve no exterior, ele praticamente viveu em função dos gentios, o seu evangelho foi pregado aos gentios, a sua atitude missionária foi de uma chamada para ser o apóstolo dos gentios, e é nisso que se consolida como um dos grandes exemplos do dom de missões, a vida de Paulo. Muito bem, queridos. Quero então finalizar com vocês esse nosso podcast falando sobre o dom de serviço apostólico ou dom apostolar. O texto base está em 1 Coríntios 12, 28 e 29, Gálatas 1:1 e Atos 15, 1 a 6. Eu quero ler esse texto de Atos 15, 1 a 6, porque ele demonstra exatamente qual é a atuação de quem tem o dom de apóstolo. Capítulo 15, 1. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o rito de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda com eles, resolveu-se então que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos por causa desta questão. E eles foram então enviados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios. Esta notícia dava grande alegria a todos eles. Versículo 4. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos anciãos. Eles anunciaram quão grandes coisas Deus lhes tinha feito com eles. Versículo 6. Congregaram-se então os apóstolos e os anciãos para considerar sobre este assunto. Vocês percebem que esse texto, ele mostra como diz o texto, uma discussão e uma contenda entre Paulo e Barnabé e aqueles que tinham descido, os judeus que tinham descido da Judéia e estavam ensinando acerca da lei de Moisés para os gentios. E isso era algo que precisava ser resolvido naquele momento ali, tomada uma resolução sobre esse assunto, tendo em vista que o Evangelho já não considerava mais todas as questões da lei judaica. Então, tendo em vista isso, houve essa discussão e houve a necessidade, então, de que os apóstolos interferissem e tomassem decisões e estabelecessem regras sobre esse assunto. Então, a definição do dom apostolar é exatamente essa, daquela capacidade especial de Deus que vai habilitar alguns cristãos com autoridade espiritual a serem reconhecidos de forma voluntária por diversas igrejas como líderes espirituais. Essas pessoas, com esse dom apostolar, elas se destacam por possuir uma grande sabedoria. Então eu diria também o seguinte: são semeadores, plantadores e edificadores de pessoas, de vidas. São consolidadores de conteúdo e de formação de igrejas, como sendo essas igrejas a reunião dos santos. Então, esse dom também, nós precisamos deixar claro, ele não foi limitado aos 12 apóstolos. E a tarefa de um apóstolo, em geral, ela vai se estender além dessa igreja local. Então,
esse é o contexto do dom apostolar, do chamado serviço apostólico, e que nós precisamos entender como é que algumas pessoas de fato são assim, têm essa capacidade do Espírito Santo para semear, para plantar e para edificar pessoas que se tornam igreja, que se tornam consolidadores, inclusive, do conteúdo nessa formação das igrejas, como reunião dos santos, nesses tempos atuais, inclusive.